Hello, boys and girls. This is Teacher Leo and the house. E aí, galerinha do oitavo ano, como vocês estão? Galerinhas e galerões, estão todos bem? Espero que sim. O que foi que aconteceu aqui? Por que é que está? Acho que não está. Tem uma coisa errada aqui? Não. Bom, anyway, fica aparecendo essa imagenzinha embaixo, mas talvez vocês não estejam vendo. Galera, aqui é Teacher Leo para a nossa aula de Geography, ok? Quem está pensando assim, Teacher Leo, então vai ser inglês ou vai ser conversation? No! Eu sou o seu teacher de Geography, guys. E o que é Geography? Geografia em inglês. O que é que significa isso? Como eu já tinha falado, a parceria entre eu e Teacher Júlio. A gente vai estar ensinando, né, geografia, mas comigo vai ser geografia na língua inglesa. Alguns podem se perguntar assim, mas por quê? Qual o propósito disso, professor? Bom, duas razões. Número um, porque faz vocês vivenciarem conteúdo, tá? Dentro da língua inglesa, é o que faz, de certa forma, vocês aprenderem inglês, tá certo? Essa hoje é a forma mais moderna de se ensinar uma língua, é ensinar conteúdo. A segunda é que conhecimento nunca é demais. Então, às vezes, Teacher Júlio aborda de uma certa forma, eu uso uma outra perspectiva, uma outra forma de abordar, e aí você acaba adquirindo mais conhecimento, tá certo? Sempre lembrando que a prova de geografia agora ela vai ser parte em português e parte em inglês, tá certo? Então, essas aulas elas devem ser assistidas, devem ser feitas as anotações, tá? E como eu disse na aula passada, papel não, caderno, né? Abrir um caderno só para Geography, só para minha disciplina, para fazer as anotações necessárias, para fazer os estudos necessários, para fazer os seus aprofundamentos. Porque, como eu já disse, a gente não tem material, a gente não tem um livro específico para isso. Isso é uma inovação da escola dinâmica, e não existe, na verdade, não existe no livro, existe no mercado, existe livro no mercado, mas seria muito, muito caro. Então, a gente vai se adaptando aqui, a gente vai trazendo, vai buscar material online e a gente vai apresentar nas aulas. Então, as aulas já são o próprio conteúdo. Como a aula é gravada, você pode assistir a hora que você quiser, sem falar que ainda existe aula de revisão. Mas, assim, não vamos deixar para si só a aula de revisão, gente, que vocês não estão estudando para tirar uma nota boa na prova, vocês estão estudando para adquirir conhecimento, tá bom? Então vamos lá, mas sem pressão, tá bom? Alright, boys and girls. Então vamos lá. I hope you guys, 8th graders, I hope you guys are doing well because now our ride starts, okay? Make sure you have all your material, ok? E aí, Teacher Júlio me passou que vocês falaram sobre demographics, vocês falaram sobre população mundial. A gente já abordou um pouquinho sobre isso na aula passada, a aula de conteúdo passada, né? Porque teve a aula de carnaval, teve a aula do Valentine's Day, e agora a gente volta, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre demografia mundial, né? Vamos falar de uma maneira global, de uma maneira geral, ok? Então, vamos lá. The Earth has a population of 7.8 billion people, with an overall population density of 50 people per square meter, ok? Então, pessoal, aqui, ó, Earth, tá? Earth significa terra, mas terra de planeta Terra, tá? Não é Earth de terra. Apesar de que pode ser usado de uma forma poética e tal, mas geralmente não é, tá? Então, a população mundial, ou a população do planeta Terra hoje, é de 7,8 bilhões de pessoas, gente. Olha só que coisa incrível, tá? Então, a densidade populacional, eu não sei se vocês sabem o que é, se já aprenderam o que é densidade demográfica ou densidade populacional,
Mas a densidade, já está dizendo, né, vem de denso, né, é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a média mundial é de 50 pessoas por quilômetro quadrado. Então, em média, a cada quilômetro quadrado, cada quadrado de 1 quilômetro por 1, você vai encontrar 50 pessoas, em média. Não quer dizer que é uma regra. Ok? Então, obviamente, excluindo aqui, eles estão excluindo a Antártica, tá? Nearly 2/3 of the world's population live in Asia. A gente viu muitas dessas informações na aula passada, né? Então, vai ficar um pouquinho repetitivo, mas, infelizmente, Teacher Júlio passou para a gente que viu população mundial, então a gente vai dar sequência nisso daí. Então, como a gente viu na aula passada, 2/3 da população mundial estão na Ásia, só no continente asiático, tá? E em apenas dois países, na China e na Índia, você tem 2,7 bilhões de pessoas. Então, você tem em torno aí de 30% da população do mundo em 2 países. E 66%, quase 70% em um continente. Porque você tem dois países super populosos, que é a China e a Índia, e aí você tem vários países na Ásia bem populosos. Mas quando a gente fala bem populoso feito o Brasil, com 200 milhões, com 250 milhões, 200 e poucos milhões. Um padrão assim que a gente está acostumado. China e Índia não, é bilhão, é na casa do bilhão. Então, a gente vem aqui para algumas informações. Ó. The World's Literacy Rate. Então, a literatura, né? A literacy, na verdade, é alfabetização, né? Então, a taxa de alfabetização mundial caiu dramaticamente nos últimos 40 anos. Olha, gente, então vê. As coisas estão evoluindo, o mundo cada vez mais tecnológico, as coisas mais desenvolvidas, e as pessoas estão ficando mais analfabeta. Tem mais gente analfabeta no mundo. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque isso causa exclusão. Toda vez que a pessoa não conseguiu ter acesso à educação, essa pessoa automaticamente ela é excluída do processo. Tá? Pouquíssimos são os casos, né? Pessoas que têm acesso à condição de alguém de ajudar, mas geralmente as pessoas que não têm acesso à educação são exatamente pessoas pobres. E pessoas pobres não têm quem ajude. Tá? Então, lower literacy level to poverty. Então, a pobreza, apesar de que a pobreza mundial, pelo menos nos últimos anos, tem diminuído, né? Mas aqui está dizendo que aumentou, né? Found South Asian, então na região ali da Ásia e da África. Chinese, being the most spoken language in terms of native language. Então, a língua mais falada do mundo em termos de língua nativa é o mandarim. Mas a língua mais falada do mundo, né? Porque tem gente que tem a sua língua nativa e sabe o inglês. Aí o inglês é a língua mais falada do mundo. The world's population is predominantly urban and suburban. Então, a população mundial, escrevam isso daqui, tá? Em português agora, essa frase, the world's population is predominantly urban and suburban. Então, a população mundial é predominantemente urbana e suburbana, ou seja, está nas grandes cidades ou nos seus arredores, tá? And there has been significant migration towards cities and urban centers. Então, desde ali da Revolução Industrial, né? Período ali da Revolução Industrial, que essa migração para os grandes centros urbanos tem se tornado uma sequência, né? Digamos assim, uma tendência. Então, ó, em 1950, a população urbana era de 29%, e hoje, em 2018, né, subiu para 55%. Então, da população mundial, a grande maioria está nos grandes centros urbanos. A grande maioria não, né, mas a maioria.
mais da metade, ok? Urban by 2010, world by 2010. Ah, tá. Ok. China and India, the most popular city, job developed countries. Então, a birth rate, né? Também anotem isso, é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos dentro de um país, dentro de uma determinada população. A taxa de natalidade em países desenvolvidos tem caído, has consistently dropped in developed countries, ok? And until recently remain high in developing countries. Então, até então, tinha caído em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né? Como aqui fala, estavam subindo. Então, Tokyo is the largest. Tokyo is the largest urban conglomeration in the world. Então, o maior conglomerado de pessoas, maior quantidade de gente junta num determinado local é em Tóquio. Ok? Então, vamos lá. Total fertility rate. Então, vamos lá. A taxa de fertilidade, né, do mundo é de 2,43. Então, total fertility rate. O que é fertility rate? É a taxa de natalidade, tá, gente? Então, anotem também. Total fertility rate é taxa de natalidade total. O que é a taxa de natalidade total? É a quantidade de filhos por mulher. Children per woman. Quantidade de filhos por mulher. Em 2007, essa taxa estava de 2,43 por mulher. Tá? O que é acima do que se imagina, só para manter a população. Global average. Não, a média global é de 2,33. Então, hoje está se tendo mais filhos do que há alguns anos atrás, há quase 20 anos atrás. Por que isso é preocupante? Porque em países ricos está caindo, em países pobres está aumentando. O que é que significa isso? Que mulheres que têm condição de ter filhos estão tendo menos filhos. E mulheres que não têm condição de ter filhos estão tendo mais filhos. Então, mais gente pobre está nascendo no mundo, consequentemente está se dando menos educação, consequentemente a gente vai ter mais pobreza, mais gente pobre, mais gente à margem da sociedade. Isso não é bom, é preciso que todos se beneficiem do crescimento da humanidade. Ok? Então, vamos lá. Total fertility rate range from 1 to the world's lowest. Então, em Singapura, né? Em Singapura, é a mais baixa do mundo, 0,83. Que, por sinal, Singapura, tá, gente? É um país asiático, um país que pouca gente, assim, não está no mainstream, não está no comentário, né? A gente, geralmente, quando pensa em país desenvolvendo, pensa Estados Unidos, pensa em Europa, pensa América do Norte ou Europa, e that's it, né? É isso que mais ou menos que a gente pensa. Mas Singapura é um país espetacular, é um país altamente desenvolvido, um país que está na ponta de tudo, desenvolvimento de tecnologia, educação, qualidade de vida das pessoas, assim, é show de bola, tá? Singapura é show de bola. O mais alto de todos é esse país, Níger, né? Níger, chamaria Níger. É um país bem pobre, tá? É um país que não tem, que inclusive vai ficar no centro da África, então não tem saída para o mar, tá? Então, é o país que tem aqui, ó, 6,49. Então, em média, as mulheres têm 6,49 filhos. É muita coisa para uma mulher, gente, né? A gente sabe que hoje em dia, até para uma mulher ter 2, 3 filhos já é um esforço tremendo, né? Imagina a mulher ter quase 7 filhos, é muita coisa. Então, vamos lá. Isso tudo informação sobre população mundial, crescimento populacional. Então, the world's population more than tripled during the 20th century. Então, a gente mostrou, né, aquele crescimento exponencial, né, gente, lá. Aqui, inclusive, ó. The world at growth over humanity. Como é?
over humankind, over human history. Vamos clicar aqui. Cadê? Oxa. Não. Tá aqui. Será que tem aqui? A gente consegue ver o gráfico. Queria mostrar a vocês aqui o gráfico. Vamos ver se ele abre aqui o gráfico. Parece que está demorando. Acho que não vai dar. Human populations. Não. Web archive. Taxa de fertilidade. A gente vê aqui, ó, que nascimentos por mulher, menos de 2, quanto mais escuro, menos. Aí a gente tem o Canadá aqui, ó, bem escurão. País europeu bem escurão. Aqui bem escurão. Aí aqui 2 a 2,9, né? 2 a 3, a gente tem o Brasil, Argentina, maior parte da Ásia. A gente tem de amarelo aqui 3 a 3, quase 4, Índia. Aqui México, a gente já tem aqui alguns países da América do Sul, ó, com a taxa alta, 4,49, aí a gente vem aqui para a África. A África, essa cor aqui, ó, a gente tem aqui. E aqui, ó, 5 ou mais, a gente tem grande parte da África, maior parte da África, na verdade, e a maior parte aqui do Oriente Médio, gente. Então, as regiões paupérrimas são exatamente as regiões que mais, né, tem esse crescimento populacional, tá? Então, isso é muito, muito, muito ruim. E a gente precisa, né? Vocês precisam ter a consciência desse problema para poder trabalhar, né? Então, vamos falar um pouquinho da parte da educação, que a educação é muito importante. Ó. Education, total population, 83.7% over the age of 15 can read and write. Então, 83% consegue ler e escrever. Quer dizer, 83,7%. Então, a gente tem aí em torno de 16% que não consegue nem ler nem escrever, gente. É muito alto, né? É muito alto. 88.3 male, female. Então, a gente aqui, a gente ainda tem uma diferença aqui, ó. Quase 10 pontos percentuais a mais, ó, de homens. Você vê 79%. Então, veja só. Aí a gente pensa, poxa, 79%, 80% é um percentual alto. Veja, para cada 5 mulheres que nascem no mundo, uma não sabe ler nem escrever. Uma vai ser excluída. O que é que resta para essa mulher? O que é que resta? Casar com um homem que, por conta dela ser completamente dependente, vai ser totalmente dependente, né? De, às vezes, sofrer abuso, coisa desse tipo, e ter muitos filhos e ficar condenado até aquela vida cuidando de filho. Não cuidar de filhos seja ruim. Obviamente, ser mãe é o trabalho mais nobre de todos, né? Mas, assim, eu tenho certeza hoje que as mulheres, elas querem hoje ter a vida delas, querem ter a carreira delas, elas querem fazer as coisas delas, querem também se curtir, fazer coisas para elas também. É muito egoísmo querer que a mulher viva também em função de cuidar dos outros, não é verdade? E isso influi a todos nós, porque uma mulher pobre tem filhos pobres, tá? Esses filhos pobres vai nascer só mulher, vai nascer homem e vai nascer mulher. Então, vai ter muitos homens filhos de mulher pobre que vai também estar na exclusão, entendeu, gente? Então, como cuidar da mulher, né? Políticas em favor da mulher, de gerar educação, de cuidar da saúde da mulher, influencia todos nós, tá? Políticas em favor da mulher não é políticas para a mulher, né? Para toda a população. Todo mundo tem mãe, não é verdade? Quem é que não quer a sua mãe bem cuidada? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmã, todo mundo tem esposa, todo mundo tem namorada, né? Over two-thirds of the world, little adults are found in only 8 countries. Então, desses, né? A grande maioria está em 8 países. Ó. Bangladesh, China, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria e Paquistão. Paquistão, né? Paquistão. Esses países, 8 países são responsáveis por a maior parte desses analfabetos. Two-thirds are women. Então,
de todos os analfabetos do mundo, 2/3 são mulheres, tá vendo? Mulher à margem, e por aí vai, tá? Concentrated regions. Então, a maior parte das mulheres também, aí vem os Estados Árabes, né? Região ali muçulmana, que eu não tenho nada contra a religião muçulmana, tá, gente? Mas é um fato, eu só estou aqui, é um fato científico, geográfico, matemático. Os números não enganam. Países de origem muçulmana, as mulheres são colocadas à margem, é um fato. Talvez isso seja uma crítica em busca das melhoras da própria religião. A religião tem que se pensar, tem que ser repensada, para incluir as pessoas. A religião não é feita para excluir. Deus, tenho certeza que Deus ele não quis, não criou o mundo para que houvessem escolhidos. Ou seja, se existe alguém escolhido, existe alguém excluído, não é verdade? Se alguém foi escolhido, então alguém deixou de ser escolhido. Se deixou de ser escolhido, está excluído. A gente não pode ter uma sociedade de excluídos, tá bom? Ok, boys and girls. Então, é mais ou menos por aí, certo? Unemployment rate, sex ratio. Vamos falar um pouquinho aqui da quantidade, né, que tem de life health. Vamos falar da quantidade de homens e mulheres no mundo. Map indicating human sex ratio. Countries with more females than males. Então, países com mais mulheres do que homens, você vê que aqui a maioria, né? Então, todos esses países, o Brasil incluído, ó, tem mais mulheres do que homens, tá? Toda a Europa, aqui essa parte da Ásia aqui de cima, todinha, mais mulheres do que homens. Aí países, né? Countries, similar numbers of males and females, então você tem a quantidade igual de homem e mulher, então você tem alguns países aqui, na América do Sul, alguns países aqui na África, né? Você tem a Austrália, que é pau a pau, né? Você tem aqui os países nórdicos e countries more males than females. E aqui você tem esses países aqui, né? Da Arábia, você tem a China deve ser forte aqui, de muito mais homem do que mulher, por conta de uma política que foi criada, se não me engano, foi nos anos 70, anos 80, de que só se poderia ter um filho. Então, os casais davam preferência ao homem, que o homem tem uma chance de sair bem. Hoje em dia, mais não. Homem ou mulher, dependendo da sociedade, pode se dar tão bem. Mas há anos 80, anos 70, o homem tinha muito mais chance de prover para a família, inclusive prover para os pais quando tivessem velhos. Então, como só poder ter um filho, o que eu vou dizer é forte, mas tem que ser dito, né? Os casais, às vezes, tinham uma filha, matavam uma filha, jogava na lata do lixo, jogava a filha na lata do lixo para esperar ter outro filho que viesse homem, né? Então, por conta disso, hoje em dia existe um unbalance, né? Como é um desequilíbrio enorme hoje na China de muito mais homens do que mulheres. Muito mais homens do que mulheres. Inclusive, existe toda uma geração aí de homens que não vai se casar, porque simplesmente não tem mulher suficiente na China para se casar. E hoje, o homem, por exemplo, o homem na China está praticamente, um homem pobre na China está condenado a morrer solteiro, porque não tem mulher na China suficiente. Então, as mulheres, elas tendem a buscar homens mais bem-sucedidos. É uma tendência, a família chinesa, família asiática, assim, que exerce muita influência, né? Então, as famílias já orientam as mulheres para achar um homem bem-sucedido, que é um cara que pelo menos possa prover uma vida boa para ela. Então, o chinês pobre, o homem chinês pobre hoje está praticamente condenado a morrer solteiro, a não arrumar nunca uma parceira, tá? Então, vamos lá. The value of the tarot is 1.02 males, females. 1.7 at birth, 1.6 for those under 15. The first one, eu tô aqui, males, females, 1.02. Eu tô imaginando que tenha mais mulher do que homem. Mas aqui, males, females, não deixa claro o que é que tem mais. Bom, fala aqui de
regiões, tá? Vamos falar aqui rapidinho de unemployment rate, né? Desemprego, então, em 2007 era 8,7 no mundo, 2010 caiu para, na verdade, era 8,2 em 2009, e a gente não tem nenhuma estatística recente. Então, fica em torno disso. Eu diria que hoje o desemprego está maior do que isso, no mundialmente. Mas talvez eu não vou entrar nesse mérito. Ok, guys? Então, vamos lá. Para a gente, na parte final aqui da nossa aula, aqui a gente vai falar um pouquinho de Factors Influencing Global Population Distribution. Então, fatores, anotem isso daí, fatores que influenciam a distribuição da população global. Então, vamos ver aqui, vamos ver o que é que influencia, o que é que causa essa distribuição populacional. Vamos lá. Population distribution, spread of people across, density, the population. Vamos lá. Cadê? Vamos lá, cadê? People prefer to live in temperate climates. Então, as pessoas preferem viver em lugares de clima temperado, né? Clima mais ameno. Nem quente demais, nem frio demais. Então, já existe uma tendência natural de se procurar lugares de clima mais ameno, tá? Então, uma das grandes, né, inclusive o surgimento da civilização vem exatamente do local que te provê fresh water. O que é fresh water? Água doce. Ou seja, locais que provê que tem rio, que tem riacho, que tem lago, que água é vida. Não existe vida sem água. Então, o surgimento das primeiras civilizações, não se sabe ao certo se foi no Egito Antigo, ou se foi na região do Tigres e Eufrates. Uma coisa é certa, foi numa região de rio, porque se precisa de rio para sobreviver. Então, high temperatures, né, altas temperaturas, geralmente as pessoas correm disso. Áreas com umidade muito alta também, não só é desconfortável, mas também causa doença. Então, regiões de florestas muito densas, por exemplo, floresta amazônica, floresta do Congo, né, você vai encontrar uma população menor. Áreas muito frias também, você tende a encontrar uma população menor, tá? Apesar de que hoje, com tecnologia, com conforto, né, que a tecnologia proporciona, é mais fácil, mas ainda assim você não tem tanta gente. Né? Então, vamos lá. Que mais? Por aí, deixa eu ver. Áreas, sim. Áreas com solo fértil, né? E, obviamente, aí perto de água, local que tenha água. Geralmente, o solo fértil é lugar que tem água. E aí, hoje em dia, outros fatores passam a influir, que é o quê? Lugar onde a gente encontra emprego. Então, lugar altamente industrializado, lugar que recebe muito turismo, que tem muito emprego na área de serviços de turismo. Então, hoje está se movendo, as populações estão se movendo nessa forma, né? Então, a área que também você que proporciona uma certa infraestrutura, como, por exemplo, meio de transporte, para você ir para o trabalho e voltar, num local que você possa viver com água potável, geralmente com água potável, e coisas desse tipo. Ok? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. A gente tem informação aqui que a gente já tinha acesso, tá certo? Então, áreas remotas, então, ok, então, mais ou menos por aí, deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma informação mais relevante. A estrutura, ó, a gente tem aqui, população, male, female, developed country, aqui é no Reino Unido, né? Mas aí a gente não interessa a informação só sobre o Reino Unido, birth rates and deaths. Ok? Bom, é mais ou menos por aí, tá, boys and girls? Então, a gente vai encerrando, tá certo? A nossa aula de hoje aqui, tá certo?
gostaria de reforçar, tá, de vocês que façam as anotações que eu estou pedindo para vocês fazerem. Isso é assunto de prova, tá? A gente não tem material, então vocês não têm um livro a qual recorrer, vocês vão recorrer às anotações de vocês. Então, se não forem feitas as anotações, vocês não vão ter material para estudar. Simples assim, tá? A não ser reassistir as aulas. E é isso, vocês realmente estão dispostos a isso, quando estiver chegando perto da prova, reassistir as aulas todas. Sempre lembrando que a intenção dessa aula não é fazer com que vocês estudem para uma prova, simplesmente, mas que vocês aprendam, que vocês tenham uma nova perspectiva, que vocês aprendam geografia através da língua inglesa, tá? Isso vai ajudar vocês no longo prazo. Tá bom, boys and girls? Com isso, o Teacher Leo se despede, deseja a todos um excelente resto de semana e um excelente fim de semana. Adiós, goodbye, see you later, alligators.